Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Hoje a gente está começando uma série aqui no canal, onde eu vou falar sobre fotografia de eventos sociais. E o primeiro episódio desse pequeno papo sobre eventos sociais é falar do orçamento. E a gente volta daqui a pouco, depois da vinheta. Então, tudo tranquilo com vocês? Olha, todo mundo que me procura hoje para aprender fotografia quer entrar no mundo da fotografia profissional. E o mundo da fotografia profissional, embora tenha muitas, como eu diria, categorias, né? Você pode fazer ensaio gestante, você pode fazer casamento, você pode fazer foto publicitária, você pode fazer fotografia corporativa. Dependendo do local onde você se encontra, uma ou outra categoria de fotografia são as mais lucrativas. Aqui no interior do estado de São Paulo, a gente tem pouca indústria, o comércio é muito fraco, então fotografia publicitária e fotografia corporativa tendem a ser encaradas como muito caras pelas pessoas aqui da região. Então, o que sobra para a gente ter ali um retorno financeiro dentro da fotografia profissional? Fotografia de eventos sociais, ensaio de gestante e ensaio de crianças, né? Acompanhamento infantil, ensaio de criança, fotografia de família, é o que eu vou ter um rendimento melhor aqui na região. Então, mesmo que o meu aluno ele queira fazer fotografia corporativa, ele acaba caindo na área do evento para poder complementar a renda dele, porque só a fotografia corporativa não vai trazer para ele o sustento que ele necessita naquele momento. Então eu estou aqui para falar sobre fotografia de eventos sociais com vocês, né? Dar esse toque para os meus alunos, né? Porque eu já falei em algum momento aqui do canal que a maior parte desses vídeos tutoriais são feitos pensando em dúvidas dos meus alunos. Então eu faço o vídeo e solto. Então é para todos os meus alunos e também para o pessoal aqui do YouTube que queira aproveitar. Eu acho que antes de você pensar no evento social, você tem que saber cobrar pelo evento social. Olha, quando eu comecei na fotografia, a gente tinha muito medo de encarar um casamento logo no começo da carreira, porque é o tipo de fotografia que tem uma responsabilidade muito grande. E eu vejo que hoje as pessoas têm menos medo disso, né? Eu vejo pessoas aí que fazem o curso de fotografia comigo e uma semana depois já tá marcando o primeiro casamento. Na minha época, nunca, cara, nunca. Depois de 3, 4, 5 anos de aprendizagem, é que a gente encarava, fazendo outros tipos de fotografia, é que a gente encarava fazer a fotografia de casamento. Então o pessoal hoje está um pouco mais adiantado, está um pouco mais confiante. Mas você tem que saber cobrar. Essa é a primeira parte. Como cobrar um evento social? Olha, cara, não tem segredo. É como qualquer outro tipo de atividade econômica. Se você vai abrir um lanche na sua cidade, vai vender cachorro quente na sua cidade, se você vai vender algodão doce na sua cidade, a primeira coisa, se você abrir uma loja de roupa na sua cidade, a primeira coisa que você tem que fazer é uma pesquisa de mercado. O que é pesquisa de mercado? É saber quanto outros profissionais que fornecem o mesmo serviço que vocês estão cobrando. Porque cada local tem uma realidade. Não adianta nada eu cobrar a mesma coisa aqui no interior de São Paulo que um fotógrafo cobra na capital do estado. É impossível, porque lá eles cobram 4, 5 vezes mais do que o que a gente cobra aqui no interior. Mas por que então que o fotógrafo de São Paulo consegue cobrar 5 vezes mais? É porque o trabalho dele é 5 vezes melhor? Não, porque o custo dele é 5 vezes maior. Trabalhar e morar na capital de São Paulo tem um custo muito maior do que o custo do interior. Então, eu vejo o pessoal pagando 3, 4 mil reais num aluguel em São Paulo, sendo que aqui eu consigo alugar casa por 800 mil reais, casa com 3 quartos. Casa grande, com quintal, 3 quartos. Então, o custo do fotógrafo aqui na minha cidade é menor do que o custo
do fotógrafo lá em São Paulo, mesmo oferecendo o mesmo serviço. Então a primeira coisa que você tem que fazer é saber quantas pessoas estão cobrando na sua cidade. Então tem uma faixa de preço ali. E normalmente a gente separa essa faixa de preço por classe A, B e C. Então a classe C é aquele pessoal que está procurando só preço, eles querem o mais barato possível. Tem a classe B, que ela está interessada em preço, mas ela está interessada em qualidade também. E tem a classe A, que está interessada em qualidade e não tanto em preço. Porém, você tem que levar em conta que essa divisão em classes não tem muito a ver com o poder aquisitivo das pessoas. Tem muita gente que, do ponto de vista do poder aquisitivo, é classe A e consome como classe C. Tem muita gente que é classe C, do ponto de vista social, econômico, e quer consumir como classe A. Já vi muita gente aí de baixo orçamento economizando por anos para pagar o fotógrafo mais conhecido da cidade, o melhor fotógrafo da cidade, né? Aquele fotógrafo que já virou grife. Então a primeira coisa que você tem que fazer é uma pesquisa de mercado. A segunda coisa que você tem que fazer é determinar o seu custo. Quanto custa para você ser fotógrafo? Ah, mas como assim? Quanto custa para mim? Olha, você aluga uma sala comercial? Você aluga um estúdio? Ou você trabalha num quarto da sua casa? Você fez um escritóriozinho em um pequeno cômodo da sua casa. Em qualquer uma dessas situações, você tem um custo, né? Afinal de contas, você tem ali que manter computador, tem que manter internet, água, luz, às vezes sistema de segurança, qualquer outro serviço que você paga um ajudante, você tem um funcionário fixo para te ajudar, para atender cliente ou para editar suas fotos. Qual que é seu custo? Quanto você gasta por mês para ser fotógrafo? Bom, se você aluga uma sala, você já deve saber isso, porque você tem todos os custos ali inerentes naquele local. Quando a gente usa um cômodo de casa, já é mais difícil, né? Como separar o custo total da casa do custo da sua profissão de fotógrafo? Aí já é um pouco mais complicado. Mas você tem que fazer um esforço para saber isso daí. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe o seu custo, você sabe qual que é o seu custo por hora para trabalhar. Aí a gente entra no lance meio subjetivo. A gente tem que fazer uma suposição. Olha, eu vou ser fotógrafo de casamento, de aniversário infantil, de debutante, e eu quero trabalhar todo fim de semana, eu quero vender um evento, né? Lembrando que aniversário infantil, às vezes você vende vários aniversários infantis durante a semana, mas a gente vai falar isso no vídeo de aniversário infantil. Então você sabe que todo fim de semana você quer trabalhar, e você quer trabalhar 10 horas por fim de semana, que seria aí o tempo normal de um casamento, e você sabe que você divide o seu custo por essas horas. Ah, mas tem mês que eu não vou vender um evento todo fim de semana, mas é o custo, então é uma suposição. Então você sabe quanto custa a sua hora. Beleza, você sabe quanto que o mercado está cobrando, você sabe quanto que custa a sua hora, e agora, em cima desse custo, você tem que colocar o seu ganho. Sim, porque uma coisa que eu vejo, o fotógrafo iniciante, cara, ele não coloca na conta o trabalho dele. Olha só, eu vou vender um álbum que custa tanto, o meu custo é tanto, então eu vou vender por tanto. Fala, cara, mas e as suas horas de trabalho? Quanto custa você sair de casa e ficar 10 horas em pé fotografando? Qual que é o valor disso daí? Qual que é o valor do tempo que você vai ficar editando essas fotos depois? Né? Eu vejo que as pessoas não colocam isso na cabeça do iniciante. Ele está feliz de ter vendido aquele evento e a edição eu não vou cobrar, é de graça, vai. Não, cara, cobre. Você tem que colocar todos esses custos, inclusive o custo de hora trabalhada que você vai ter para fotografar esse evento. Então você sabe quanto que o mercado está cobrando, você sabe quanto custa e você vai colocar um valor na sua hora trabalhada. Como que eu coloco valor na minha hora trabalhada? Olha, normalmente
A gente começa trabalhando por um valor bem pequeno, porque a gente é iniciante, a gente não tem experiência e a gente meio que tem medo ainda de perder o evento, de não ficar legal. A gente sabe que as nossas fotos não estão perfeitas ainda e com o tempo você vai subindo o preço da sua hora-aula porque você vai ganhando experiência, você vai comprando novos equipamentos, você vai investindo em técnica, você investe em curso, as suas fotos vão melhorando, você começa a entregar um produto melhor e você começa a subir o valor da sua hora trabalhada porque você está se transformando em um profissional melhor. Não dá para você, depois de 2, 3 anos de experiência, estar cobrando a mesma coisa que você cobra quando você estava iniciando, porque você está entregando um produto acima daquilo que você está cobrando de qualidade. Você começa a perceber que o seu produto está barato quando a sua agenda está lotada e tem gente se batendo querendo contratar você. Por quê? Porque você está entregando um ótimo trabalho por um valor baixo, em referência àquele mercado. Então, essa que é a pegada. Você começa a não ter mais agenda, está na hora de você subir o preço. Por quê? Porque as pessoas estão vendo a sua qualidade e o seu preço está abaixo daquilo que você está entregando. Agora que eu sei todas essas informações, está na hora de conversar com o cliente. Orçamento a gente prefere passar pessoalmente. Por quê? Porque é na conversa que você vai vendo todas as especificidades daquele evento. O que vai acontecer, o que não vai acontecer. A pessoa liga para você, olha, eu quero um orçamento para um casamento que vai acontecer tal dia. Cara, tu não sabe nada desse casamento. Aí tu tem lá um orçamento genérico que você passa, a pessoa adora aquele orçamento, ela quer te contratar, ela começa a te contar as coisas absurdas que vão acontecer nesse evento que você não estava preparado, que você percebe, esse orçamento que eu passei para ela não vai cobrir o que ela está querendo de mim. Então, casamento principalmente, eu acho que é uma coisa que você tem que passar o orçamento pessoalmente. Existem algumas atividades na fotografia que você pode trabalhar com pacotes básicos que não vai mudar. Por exemplo, eu trabalho com ensaio fotográfico feminino. Querendo ou não, todo ensaio em um estúdio vai ser o mesmo valor. Eu estou indo no mesmo lugar, eu vou usar o mesmo ar-condicionado, eu vou usar a mesma energia elétrica. Então eu consigo mudar. Agora, se a pessoa quer fazer um ensaio lá no morro, no Pico do Gavião, no Paraná, tem transporte, tem um monte de coisa, alimentação, tem um monte de coisa envolvida que não está naquele orçamento. Então, é um orçamento específico para aquela atividade. Eu acho que, embora você possa ter pacotes de casamento, o melhor é que você tenha uma reunião com a pessoa. Porque talvez a festa vai acontecer num lugar longe, de difícil acesso, ela vai querer coisas muito específicas. Chega lá, o casamento vai ter 800 convidados, você vai precisar contratar mais 3 fotógrafos para ir com você. Então, durante essa reunião de orçamento, você vai anotando tudo o que vai acontecer, tudo que ela está passando, e você já tem que ter mais ou menos definido quanto custa algumas coisas. Por exemplo, olha, o casamento vai acontecer numa cidade vizinha e a festa é numa chácara a 100 quilômetros dali. Quanto custa o quilômetro rodado do seu carro? E não é só a distância e a gasolina, tem a depreciação do carro também. Então você calcula, olha, cada quilômetro eu cobro X reais de você. Então você não precisa, por exemplo, falar, eu te respondo quando eu fizer os cálculos. Não, você já tem isso calculado. Você já sabe quanto custa para o seu carro ir e voltar só ali vendo a quilometragem dele. Você, pela quantidade de convidados que você vai ter nesse casamento, você já sabe mais ou menos quanto você tem que pagar para o seu freela, né? Para o seu fotógrafo freelance. 200 convidados, não dá para fazer casamento sozinho. Então você sempre tem que começar com 2 fotógrafos. Tem 300, 400, já fiz casamento com 400, 500 convidados. Você tem que ter ali uns 3 fotógrafos, cara. Então você já sabe quantos freelas custam para você. Então você... o casamento é em outra cidade, eu tenho que chegar um dia antes, tenho que ir ficar no hotel. Cara, isso é tudo por conta do seu contratante. Você fala, mas o cara vai fazer o casamento em outra cidade? Acontece muito.
As pessoas acham que o que vem de fora é melhor. Quando eu vou fazer casamento aqui na cidade, no civil aqui de Prudente, tem lá um monte de fotógrafo que veio do Paraná, que veio de cidade a 400 quilômetros, porque a noiva gostou do trabalho daquele cara. E ela pagou para ele vir fotografar o casamento dela aqui na cidade. Então você tem que ter todos esses custos, tudo que pode acontecer. Pode acontecer de distância, quantidade de pessoas que tem que levar, alimentação, hospedagem. Você já tem que saber mais ou menos ali quanto que você vai colocar. Lembrando que se você vai fazer um casamento em outra cidade, você, a partir do momento que você sai da sua casa, você já está trabalhando. Você não pode cobrar só o dia do evento. E o dia anterior que eu perdi? Isso daqui eu estou à disposição daquela noiva também, porque eu tive que sair de casa um dia antes. Tudo isso tem que ser colocado nesse papel. E nessa reunião, você vai apresentar todos os seus custos, todos os produtos que você pode vender para ela e você já passa o valor, tudo impresso, bonitinho, né? De maneira mais tranquila para essa pessoa, para mostrar. A reunião também serve para mostrar valor, né? Você vai mostrar para ela por que é mais vantajoso para ela contratar você e não o outro profissional. Lembrando uma coisa que os irmãos Vanassi sempre falavam, né, lá do Fotologia, que CPF compra CPF. Então a pessoa, ela não está comprando as suas fotos. Ela pode ter chegado até você por conta das suas fotos, mas ela vai comprar você. Ela vai comprar quem você é. Nossa, cara, eu já vendi casamento sem mostrar nenhuma foto. A pessoa veio fazer reunião, a gente fica... Cara, minhas reuniões de venda de casamento duram 2 horas. Conto piada, dou risada, conto história, falo de tudo que pode acontecer, tudo que não vai acontecer. E a pessoa fechou comigo e a minha esposa olhava pra mim e falou: nossa, você não mostrou nenhuma foto pra ela, nem um álbum. Não mostrei. Então a pessoa compra você. Se ela gostar de você, ela vai fechar. Por isso que a gente fala que a reunião de passar orçamento tem que ser presencialmente, com você, para a pessoa te conhecer. Porque se você manda só um papel para ela, só um PDF, ela vai olhar aquilo lá e a única coisa que ela vai ver naquele PDF é um valor, é um preço. E quando ela está com você, ela vê que aquele preço vale a pena para ter você no casamento dela. Aí, o que manda aqui são técnicas de venda. Você não é só fotógrafo, você é um vendedor. Você tem que saber se vender. Você tem que mostrar para ela que a sua presença tem valor. E o que você pode fazer de diferente que o seu concorrente não faz. Na fotografia, você não precisa ser o melhor, mas você tem que ser diferente. Porque se todo mundo é igualzinho, se todo mundo... Olha só, eu fui ver o fotógrafo A, o fotógrafo B e o fotógrafo C. Todos eles me entregam a mesma coisa. Todos eles fazem a mesma coisa. Inclusive, todas as reuniões de orçamento foram bem parecidas. Se todo mundo é igual, o que vai matar aqui? O preço. Quem cobrar menos, vai levar. Então vira uma guerra de valor. Agora, se você faz uma coisa diferente, se você faz uma coisa que ninguém faz, você pode cobrar o preço que você quiser. Porque não tem ninguém ali cobrando mais barato e fazendo a mesma coisa que você. A última coisa que eu tenho que falar para vocês sobre orçamento é que se você está vendendo álbum para a pessoa, a gente tem visto nos últimos anos que o álbum fotográfico ele está galopando o preço dele. Por quê? Porque o papel fotográfico é cotado em dólar e o dólar está galopante. Então você tem que lembrar que toda empresa que fornece álbum fotográfico reajusta valores 2 vezes por ano, mais ou menos. Todas as que trabalham com o que eu trabalhei ajustam o valor a cada 2 anos. Então, se você vende um casamento... É normal a gente vender casamento para daqui 2 anos, né? A pessoa já paga agora e reserva a data para daqui 2 anos. Então, você tem que lembrar que aquele álbum fotográfico, se você está vendendo álbum fotográfico para aquela pessoa, daqui 2 anos pode ser que ele já teve 4 reajustes de preço. Então, você tem que pensar também nesse valor a mais que você vai pagar naquele álbum, que não é o custo do momento, é o custo do futuro. Ah, mas então quer dizer que eu não posso ter aquele orçamento em formato PDF que a gente manda para o cliente? Pode e deve. Quanto mais bonito possível. Mas você tem que fazer o máximo possível para você fazer a reunião de orçamento. E depois você manda esse PDF bonitinho para o seu cliente que ele vai
sentar com a esposa, ou se foi a esposa, sentar com o noivo, e vão decidir olhar o seu valor, quem sabe vir fazer uma contraproposta. Olha, se a gente tirar isso aqui fica mais barato, tal. Então você tem que estar aberto também a negociações e você tem que ter esse PDF bonitinho, porque é o documento que ele vai levar depois dessa reunião de orçamento. E lembrando também que, como eu falei, tem algumas atividades fotográficas que o orçamento não muda muito, né? Pô, aniversário infantil. Aqui na região, a maior parte dos aniversários infantis é feito em buffet infantil. E lá, cara, todo buffet é a mesma norma. 3 horas e meia de festa e tudo preso naquele salãozinho. Então você pode cobrar um valor parecido, né? Você cobra, tá tudo ali dentro da mesma cidade e tal. Os buffets não são tão longe um do outro. Então você pode cobrar um orçamento fixo. Mas mesmo no aniversário infantil, que acho que é o menor desses eventos sociais, uma reunião com o cliente vai facilitar muito mais a sua venda. Olha, esse foi o primeiro bate-papo que a gente fez. Óbvio que isso não engloba tudo que é necessário. Eu vou gravar um vídeo ou um podcast, vou trazer o Bruno de novo aqui, que é um cara que entende muito dessa questão do gerenciamento financeiro de fotógrafo. E a gente vai fazer um bate-papo falando muito mais sobre essa questão de preço, valor, mercado. E eu vou postar aqui para vocês também. A gente se encontra semana que vem. Semana que vem eu começo a falar do aniversário infantil. Depois a gente vai falar do debutante, a gente vai falar do casamento. Já tem um vídeo aqui no canal sobre casamento, mas vou fazer outro. E a gente vai falar sobre evento corporativo também, que é uma coisa que eu já fiz muito na minha vida e tem umas especificidades muito loucas em alguns desses eventos, tá? Então a gente se encontra semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.